Você está ouvindo o programa Lírio dos Vales pela Rádio Cidade das Águas FM. Gente, são 6 horas e 28 minutos. Nós acabamos de ouvir com a Damares, Sabor de Mel. Mas agora nós vamos desfrutar, né, um pouco da presença desse companheiro, desse amigo, pastor André Lone, para nos falar um pouco da palavra de Deus. E agradecendo já a Deus pela vida dele, pelo Anjo que está com a gente aqui. E por você, ouvinte, está ligadinho conosco aqui na Rádio Cidade das Águas, tá bom? Pastor André Lone. Estamos aqui, queridos, eu com milhares e milhares de ouvintes, para te ouvir. Como disse Cornélio, né? Estamos aqui para ouvir tudo quanto da parte de Deus te for te dar. Nesta manhã. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Para mim é uma honra, né? Como eu já falei, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Mas vamos deixar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 34. A palavra do bom Deus diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Vou fazer uma breve oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco esta manhã, Pai. Venha derramado o Teu Espírito Santo, Pai, porque somos dependentes dele. Senhor meu Deus, porque sem o Teu Espírito não podemos pronunciar a Tua santa e poderosa palavra, meu Deus. Desde já Te louvamos e Te exaltamos no bendito santo nome de Jesus. Queridos, Jesus é conduzido ao Monte da Caveira e lá ele é crucificado no meio de 2 bandidos. Um ao teu lado esquerdo e o outro do teu lado direito. 3 cruzes levantadas naquele monte e o Senhor Jesus estava bem no meio. Morreu do jeito que sempre viveu. Veio a este mundo para buscar os pecadores, viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los, transformá-los, e quando chega a hora de morrer, morreu crucificado entre eles. Nesta mensagem, o que mais chama a atenção é que Jesus começou seu ministério com oração, e agora, no seu último momento de vida, ele vai terminar o seu ministério com oração, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele ora mantendo a comunhão com aquele que veio, toda a sua força, que é o Deus Todo-Poderoso, o Pai dele. Meus amados, se quisermos viver uma vida vitoriosa, devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus, que é manter o contato com o Pai Todo-Poderoso lá no céu. Através do quê? Através das nossas orações. Ei, presta atenção. Se nós quisermos falar com o prefeito ou governador do estado, nós devemos entrar em contato com seus assessores. Depois eles vão ver se consegue uma data na agenda para que você possa falar com tal autoridade do seu país. Mas com o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, que é a autoridade suprema, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse, quando precisamos falar com ele, basta apenas entrar na presença do seu trono, através das nossas humildes orações. E ele vai estar tudo ouvido. Amém? Meus amados, ninguém pode viver uma vida vitoriosa se não aprender a viver como Jesus viveu, dependendo constantemente do Pai, colocando a sua vida aos pés do Pai e recebendo a força do Pai no bendito santo nome de Jesus. Sabe, Jesus não veio na terra como Deus. Jesus veio na terra como homem para poder nos entender em nossas necessidades. Jesus como homem teve sede, teve fome, teve dor. Jesus até chorou. Tudo isso ele passou para dizer para você, para mim: eu te entendo. Mas aonde está o segredo do poder de Jesus, se ele veio como homem? Como explicar as maravilhas que ele operou? Simplesmente ele vivia uma vida dependendo do Pai em oração. Aí está o segredo da sua vida vitoriosa. Sabe por que nós às vezes fracassamos? Porque não aprendemos a depender do Pai como Jesus fazia. Jesus disse: Pai. Ele orou na hora da morte. Tinha uma coroa de espinho furando seu rosto, mas isso não impedia de enxergar o amor do seu Pai. Sua mão estava pregada numa cruz, não podia mais curar as pessoas, mas ele podia orar. Seus pés não podiam mais alcançar o pecador,
mas isto não impedia de orar. Seus discípulos tinham abandonado, ele não podia mais ensinar-lhes, mas isso não impedia Jesus de orar. Ah, querido, às vezes quando surge dificuldade em nossa vida, quando perdemos um emprego, ou quando o filho nosso sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos vem à mente é o fato de que Deus talvez nos tenha abandonado. Talvez Deus tenha esquecido de nós. Jesus, no meio do sofrimento, da dor, da agonia, da morte, perseguido, caçoado, insultado, sangrando, não permitiu que nada o impedisse de saber que seu pai o amava e que olhava por ele. Estou falando neste momento para alguém que está desempregado há muito tempo. Você é capaz de enxergar o rosto do Pai, apesar de estar passando necessidade? Estou falando neste momento com alguém condenado à morte pela ciência médica. Sua enfermidade não tem mais remédio. Pergunto, você é capaz de enxergar o rosto de seu pai, apesar da ciência médica, dizer que não há mais remédio para você? Os amigos o rejeitaram? Você foi traído pelas pessoas que mais amava? Todo mundo te abandonou, sente-se solitário? Apesar disso, tudo que eu estou falando é capaz de enxergar o rosto do Pai. Jesus fez na cruz do Calvário. Seus amigos abandonou pelos seus discípulos, odiado por toda aquela multidão, castigado pelo soldado, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido em agonia. Mas ele era capaz de enxergar o seu Pai. Sei que está aí e somos capazes de fazer isso. Aí está o segredo de não tirarmos os olhos do Pai na tribulação. Não devemos tirar um só instante a nossa atenção do nosso Deus Todo-Poderoso na hora da agonia. Pensamos agora num outro aspecto do texto. Na hora da agonia, Jesus clama seu Pai, mas não faz um pedido de ajuda. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza se ajoelharia para orar e pediria que Deus lhe devolvesse a saúde. Não é verdade? Se você tivesse desempregado, oraria a Deus pedindo que lhe desse um novo emprego, não faria isso? E se você estivesse na prisão, com certeza pediria que Deus lhe devolvesse a liberdade. Mas aí estava Jesus, cravado numa cruz. Sua primeira palavra podia ter sido: Pai, tira-me daqui, liberta-me, acalma a minha dor. Ou como Pedro, quando estava ali afundando, gritou: Senhor, salva-me. Mas na hora da agonia, Jesus não ora por ele. Ele ora pelos outros. Não por seus amigos, ou por seus familiares, ou por pessoas boas. Sabe por quem ele ora? Ora pelos seus inimigos. Ora por aquele que tinha o espancado, por aquele que prega a sua mão, por aquele que cospe o seu rosto, por aqueles outros que coloca a coroa de espinho em sua cabeça. Jesus ora pelos seus inimigos e pede que Deus lhe perdoe. Ah, meu amigo, na cruz do Calvário Jesus vive o que pregou, coisa que muitos pregadores não fazem. Na verdade, no monte ele diz: perdoai os vossos inimigos. E na cruz ele vive uma mensagem. Sai da teologia da beleza das palavras e entra na realidade do perdão. Pratica o que pregou a vida toda. E eu pergunto, você é capaz de orar pelos seus inimigos? Talvez se você está vivendo bem, com bom saldo no banco, e com uma boa saúde, com toda a família unida, nessa circunstância talvez você até anime em orar pelos seus inimigos. Mas condenado à morte por um câncer, sem um centavo no bolso, com a família feita em pedaços, todo mundo contra você, seria capaz de orar pelos seus inimigos? Estou falando nesse momento com alguém que não é capaz de perdoar. Alguém que lhe fez um mal no passado. Você menciona agora porque é necessário perdoar. Embora perdoar não seja sempre fácil. E é um tema difícil para todos falar sobre perdão. Na cruz Jesus estava sofrendo. O sangue levava a sua vida gota a gota, abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado, insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade. Ele experimentava um sofrimento mental, físico e espiritual profundo. E se ele abrigasse em seu coração mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, o seu sofrimento seria maior. Ao perdoar, ele não somente estava praticando a teoria da sua pregação, ele estava aliviando sua dor. Sabe por quê? Porque o perdão beneficia mais quem perdoa do que aquele que é perdoado. É verdade. Isto é porque você tem que
colocar em sua mente, se por algum motivo não é capaz de perdoar alguém que te traiu, que te machucou, que fez algo que marcou terrivelmente a sua vida, se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza não tem paz. Vive um inferno cada vez que vê aquela pessoa. Seu espírito se envenena. Você pode estar até vivendo um momento feliz, mas quando aparece aquela pessoa, estraga tudo. Mas você sabia que a outra pessoa não está nem ligando para o que você sente? O único que está sofrendo é você. Então, quando você perdoa, ele não ganha nada, mas você expulsa o veneno da sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho o seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração se torna um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para o outro, sem sentir mais mágoa, nem rancor, você liberta de todo esse mal. E o maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão, não o que recebe. No começo da minha caminhada como cristão, eu tive muita dificuldade com o perdão. Até entender isso, que o maior prejudicado era eu. E se eu não liberasse o perdão, eu estaria sofrendo. Pergunto, você já perdoou? Estou falando alguém que não consegue perdoar o marido que o traiu, a mulher que traiu, o pai que nunca o reconheceu como filho. Já perdoou o filho que jogou seu nome na lama? O amigo que o traiu e porventura o seu coração é um depósito de lixo? O maior prejudicado é você. Perdoe. Perdoe. Eu quero analisar hoje o resultado final, para terminar já, da oração de Jesus. Ele orou pelos piores seres humanos que existia. Aquele que o estava matando e que não queria saber de nada com ele. Você pensa que aquela oração, quando Jesus falou, Pai, perdoa, não foi respondido? Segundo alguns historiadores, eu estive pesquisando alguns estudos, através da pregação de Pedro, eles foram alcançados. Né? Pedro estava pregando e aqueles homens que o crucificaram Jesus, e que desde o ponto de vista humano nunca aceitaria como Salvador, são tocados pelo Espírito Santo, segundo alguns historiadores. A oração de Jesus na cruz por seus inimigos é respondida. Ele orou por seus inimigos e eles agora são transformados. Imagine, 40 dias depois que Jesus subiu, Pedro é cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar e aquelas pessoas são tocadas. Aquele que colocou a coroa de espinho na fronte de Jesus, imagine correndo em direção de Pedro e dizendo, olha, eu cravei na fronte de Jesus a coroa de espinho, há perdão para mim. E Pedro diz, arrependei-vos e seja batizado e os vossos pecados serão perdoados. Aquele que pregou a mão de Jesus corre até Pedro e diz, eu preguei as suas mãos, há perdão para mim. E Pedro diz, se você está arrependido, há perdão. Aquele que cuspiu no rosto de Jesus corre e diz, eu cuspi em seu rosto, há perdão para mim. E Pedro diz, sim, se você acreditar no poder do Salvador, se você acreditar nele. E naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Glória a Deus, aleluia. 40 dias antes estavam cuspindo em seu rosto, pregando as suas mãos, seus pés, insultando, xingando, mas Jesus orou por eles. E Deus respondeu a oração. 40 dias depois, aqueles homens foram alcançados pelo Evangelho do Salvador. Aleluia. Estou pregando agora para alguém cujo marido ou esposa não quer saber de nada de Jesus. Alguém cujos filhos está distante de Jesus. Tem você um amigo por quem já orou? E ele continua indiferente com relação a Jesus? Continue orando. Ore pelos piores. Ore por aqueles que, na sua opinião, não tem mais remédio. Se Deus respondeu a oração de Jesus, responderá a sua também. E lhe entregará esse marido, essa mulher, esse filho, esse pai, esse amigo para Cristo. E Ele o fará. Não perca o ânimo. Continue orando, continue suplicando, continue pedindo e Ele responderá a sua oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. E pergunto, quanto tempo você está orando por seu filho? Quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração do seu marido? Continue orando. Deus é fiel para responder às nossas orações. Aleluia. E se você sentir que na cruz do Calvário Jesus orou por você, se você quiser reconhecer Jesus como seu Salvador, quiser entregar-lhe a sua vida e aceitar a palavra de Deus e o plano de Deus para a sua vida, e se quiser unir-se à igreja de Deus nesta terra através do santo batismo,
Se quando Cristo voltar, você quiser estar presente com Ele, vou lhe pedir que tome uma decisão agora. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Não precisa ser Lírio dos Vales. Se vir na nossa, seremos uma honra tremenda. Mas qualquer igreja que apresente Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, entregue a sua vida a Ele, que é o primeiro passo e um passo glorioso para que você possa ter a comunhão com o Pai. E assim eu agradeço essa rica e bendita oportunidade em nome de Jesus, bispo.